Olá, a escola, a família e a função social da educação e, portanto, da escola. Essa é a nossa aula magna, uma sequência de aulas magnas que eu estou realizando, com temas mais aprofundados, mais alongados, e a nossa conversa de hoje é esta função social da escola, a função da família e a função do processo educativo. Acho que é importante começarmos por uma afirmação mais ou menos do tipo: a escola é o lugar do futuro. E acho que a gente até poderia questionar: a escola deveria ser o lugar do futuro? Ou a escola anteciparia o futuro? E quando nós falamos a escola, nós não podemos pensar aquela educação infantil, né, aquele CMEI que está perto da tua casa, ou aquela escola de ensino fundamental que está na tua rua, ou a faculdade da tua cidade. Não. A escola como instituição. A escola, de fato, é uma instituição social cujo papel é o conhecimento, ou a transferência do conhecimento de uma geração para outra. Pelo menos esse é um papel primordial da escola. Vamos por parte, porque é uma conversa alongada e precisamos todos estarmos atentos ao raciocínio que será feito. A função primordial da escola é o aprendizado. A escola só existe porque é na escola e da escola que se operacionalizam os aprendizados. Não os aprendizados do mundo de maneira geral, mas o aprendizado estruturado como intelectualidade ao longo das diferentes etapas da humanidade. Então, na escola, ou para a escola, vão os saberes sociais, os saberes filosóficos, os saberes estéticos, a arquitetura, a astronomia, a astrologia, enfim, todos esses saberes de uma sociedade, eles são concatenados e direcionados para a escola. E é essa instituição que nós chamamos de escola que tem o dever de juntar esses saberes todos e repartir esses saberes nas diversas idades ou nas diversas séries ou nas diversas camadas do ensino estruturado. Então, todo o saber da ciência, da filosofia, da história, da geografia, elaborado, cristalizado até esse momento pela humanidade, ele é direcionado para a escola e a escola fatia, né? Ela fatia todo esse conhecimento e cada uma destas fatias ela vai distribuir ao longo das séries de escolarização, tanto escolarização básica, quanto ensino médio, quanto ensino superior. Acontece que, para fazer esse repasse, a escola ela tem uma condição finita diante do conhecimento que é infinito no mundo. Então, já começamos aí a perceber que há restrições, limitações nesse repasse daquilo que já é estruturado na sociedade. Então, se o papel da escola fosse somente repassar o que a humanidade já estruturou, a escola já teria limitações. Agora, o papel da escola não é só o de repasse de conhecimentos elaborados em diferentes momentos da humanidade. A escola, como instituição, também tem o papel de antecipar o futuro, de falar sobre o futuro e de visualizar até como uma miragem, como uma utopia, o que é que o futuro está trazendo, ou seja, o cheiro de futuro, o olhar do futuro, as cores do futuro. É assim que se elabora a pesquisa, é assim que se elabora o autodidatismo, e é assim que se elabora o desejo, a vontade do conhecimento ser ainda mais avançado ou avolumado. Pois bem, então se a escola tem como dever, né, repassar o conhecimento estruturado, mas também tem como dever pesquisar e olhar para aquilo que tem cheiro de futuro, é claro que aquilo que tem cheiro de futuro pode não ser tão compreendido, tão entendido ou tão valorizado dentro da escola deste momento. E é aí que a escola encontra o primeiro problema, porque muitas pessoas entendem isso como isso não é papel da escola. E aí vejamos, questões, vamos colocar concretude nessa reflexão. E aí quando nós pensamos gêneros ou sexualidade humana, automaticamente alguém já grita: a escola não é lugar para se trabalhar gênero, a ideologia de gênero não pode entrar na escola. E aí a gente fica assim, duro, se perguntando, hoje não,
Essa condição hoje talvez não, mas a escola também não é esse lugar onde olhar para o futuro. Essa é só uma provocação. Segunda questão, aborto. Não, a escola não é o lugar de se falar sobre isso. E a gente pensa, guerras, políticas. Não, a escola não é lugar de falar sobre isso. E aí nós vamos chegando nas questões que mais incomodam essa instituição chamada escola, porque ela olha para o futuro, e esse olhar para o futuro não pode ser puxado, trazido para o presente. Isso quer dizer que a escola, se de verdade só tiver que repassar o que no passado foi constituído, a escola não sairia do lugar. Se na escola nós não pudéssemos falar da violência que se amplia diariamente, se na escola não pudermos falar sobre as questões de clima, de meio ambiente que destrói as cidades, que destrói as nações e destrói a economia dos países, se na escola não pudermos falar sobre sexualidade, sobre as minorias, sobre todas essas questões espinhosas, a escola só vai servir ao passado. E aí o futuro não é o lugar onde a escola pode olhar, o que a escola pode ver. Isso é lógico, vai encontrar resistências filosóficas, resistências religiosas, resistências políticas e resistências sociais, entendendo essas resistências como não conhecimento, literalmente a ignorância. É muito importante porque quando nós falamos a escola, a família e a função social da educação, nós estamos dizendo que a escola, que é para a escola que também vão os papéis da família, os papéis da religião, os papéis da política, da filosofia, do meio ambiente e de todos os outros. Mas, se olharmos para a escola como uma instituição engessada, concretizada, dura, imóvel, a escola então só teria o papel de repassar aquilo que um dia já foi estruturado. E aí eu fico pensando, quando lá na Idade Média alguém disse assim, a Terra é redonda. Não, mas isso não pode ser levado para a escola, porque a escola só vai ensinar que a Terra é assim. Eu fico pensando lá no passado, quando alguém disse, olha, é assim que se fazem os bebês, olha, é assim que os planetas são constituídos. Então, se a escola não olhasse para o futuro, se a escola não percebesse o futuro, se a escola não antecipasse o futuro, de fato, nós estaríamos ainda na Idade Média. Por quê? Porque só a escola tem essa condição. Se eu olhar algumas religiões que nós temos hoje, como o budismo, que tem 2.600 anos, ele é absolutamente igual a 2.600 anos atrás. O Zen budismo que nós conhecemos hoje, ele é exatamente como o Shakyamuni Buda constituiu há 2.600 anos atrás. Então, a religião não tem essa necessidade, nem tem esse papel de se modificar ao longo das etapas, dos séculos e dos milênios. Porque a religião tem um papel que é conservar aquilo que é chamado de dogma, né? A política também se modifica. Todos os outros ramos sociais de conhecimentos, eles podem se manter exatamente como se originaram. Mas a instituição escola, ela é viva, ela é mutável, ela é obrigatoriamente em movimento, e esse movimento precisa respirar aquilo que do passado ela traz, precisa viver e se colocar no presente, mas também precisa antecipar o que tem cheiro de futuro. Foi assim no último século, melhor dizendo, com o advento da tecnologia. Então, lá no final dos anos 70 para os anos 80, a escola começou a perceber que a máquina de datilografia iria ficar para trás, que a máquina de fotografia que nós colocávamos pilha e o filme para enrolar em 12 poses, 24 poses, 36 poses, iriam ficar para o passado. E foi a escola que percebeu que viria o computador. Em 30 anos, ou seja, em 3 décadas, nós saímos do telefone com fio, da máquina fotográfica com pilhas e com filmes, com rolinhos, e chegamos no que nós temos hoje, que é esse mundo digital. E a escola vem falando nos últimos 20 anos, né, a escola vem dizendo, precisamos nos atualizar, precisamos implementar e colocar a tecnologia dentro do processo educativo, e com muita dificuldade. Então, nós estamos aqui, inicialmente, pensando, a escola, a família e a função social da educação, de fato, parece que não tem convergência. Hoje parece muito mais instituições divergentes.
a família, e aí lembrando de todas as famílias no plural, parece que não tem o mesmo pensamento que a escola. E aí a gente pode colocar plural nos dois substantivos, nas famílias e nas escolas. Talvez aí possamos compreender melhor. E é aí que eu queria chegar. Se nós falamos na família como uma única instituição, todos os outros tipos de família que não se enquadram naquele modelo não são contemplados na minha reflexão. Se eu falo a escola como uma única instituição, um único modelo, aquela escola que é conservadora e que reproduz, todas as outras experiências de escola ficam fora. Então, hoje, quando nós pensamos qual é a função social da educação, qual é a função social da escola, nós temos que considerar quais são as funções das escolas, quais são as funções das educações e quais são as funções das famílias, todos no plural. Vivemos um tempo de pluralidade e essa pluralidade, ela precisa ser compreendida, porque se ela não for compreendida, que há uma família para cada um, uma escola para cada um e um contexto social para cada um. Nós todos que estamos em sociedade já temos essa consciência. Cada um precisa buscar a sua escola, o seu contexto social que se sente bem, o seu tipo de família e a sua organização familiar e o seu contexto religioso. Não temos mais condições de nos relacionarmos com todas essas diferenças. Mas aí entra um ponto importante, que é a tolerância, a convivência, a aceitação e a pacificação. Eu não preciso conviver com todos esses diferentes como se eles fossem iguais a mim ou tivessem que se tornar iguais a mim. De fato, isso não é possível. Mas eu preciso aprender a importância do respeito, da dignidade, da tolerância, da não exclusão, do não preconceito, da não discriminação. Nós só temos essa condição para viver e estar no mundo, que é entender que o mundo é um lugar de todos, que as escolas podem ser diferentes porque elas vão atender a todos, as famílias são diferentes porque vão acolher a todos, as religiões porque também vão acolher a todos os princípios de espiritualidade e assim sucessivamente. Isso é um princípio para que possamos combater, por exemplo, a violência. Hoje nós estamos vendo um crescente número de violências, também no plural, em todas as dimensões. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra os grupos minoritários, a violência contra povos originários de outros lugares do mundo, a violência de maneira geral, que inclusive chegou dentro das escolas no Brasil. O número de tragédias dentro das escolas no Brasil cresceu vertiginosamente nos últimos 5 anos. E muitas destas ocorrências violentas estão decalcados justamente no fato de que estes agressores, né, que provocaram essas agressões, essas tragédias nas escolas, por exemplo, vieram de situações de bullying, de violências sofridas, de exclusão, porque não eram aceitos pela cor, pela sexualidade, pela pele ou pela religiosidade. Então, se nós não aprendermos que a diferença e a multiplicidade é a condição do mundo atual, nós não vamos reconhecer qual é a função das escolas, quais são as funções das famílias e quais são as funções dos contextos educativos. Cada um deles vão dar conta de contextos específicos. Então, a escola com fundo religioso, ela vai dar conta das famílias que têm esse princípio, dos contextos sociais que admiram esse princípio. As escolas mais abertas, as escolas menos tradicionais vão dar conta de outros contextos sociais e de outras famílias. E aí nós precisamos entender que todos são diferentes. E aí também nós podemos entender a diferença de lugares familiares e lugares domésticos. A escola não é um lugar doméstico. A escola pode ser um lugar familiar, sim. Um lugar familiar significa um lugar de convivência familiar. Né? São lugares e contextos ligados a uma espécie de risóbios, né? Ou seja, como a grama. A grama ela tem diferentes, ela vai entrelaçando em diferentes camadas. Qualquer pedacinho de grama que você tirar, ele pode ser plantado porque ali ele tem raízes, tem sementes, tem gemas. Então, a escola deveria ser assim, esse entrelaçamento, né? Esses contextos entrelaçados onde todos poderiam se encontrar. Mas a escola
não pode e não deve ser um lugar doméstico. O lugar doméstico é uma família. A família pode ter lá dentro da sua célula os valores que quiser, as escolhas que quiserem, a alimentação que quiser, o vestuário que quiser, o cabelo que quiser. Isso é uma família, é um lugar doméstico. A escola é um lugar familiar, onde diferentes domicílios, diferentes domésticos, como numa grama, se entrecruzam, se entrelaçam e todos têm vida, todos têm raiz. E nós, muitas vezes, encontramos famílias que querem que as escolas sejam lugares domésticos e, portanto, querem transformar uma escola numa extensão da casa. E aí perde a função da família e a função da escola. A família tem uma função, a escola tem outra função. A família pode ter valores próximos dos valores da escola e a escola também próximos da família, mas nunca serão iguais, porque a escola é um espaço coletivo de diferenças e as famílias são espaços individuais de valores familiares. Com isso, nós temos que compreender a importância do multicultural, o multiculturalismo das multiculturas ou da multiplicidade de culturas que entrelaça esse processo escolar, que muitas vezes não é compreendido. Vamos só lembrar que antigamente nós tínhamos assim, vamos ter um culto ecumênico no final do ano. E esse culto ecumênico do fim do ano, para a formatura da 8ª série na época ou da faculdade, basicamente tinha a presença de um padre e de um pastor de uma religião evangélica. Parece que lá no passado esse modelo contemplava todos os alunos. Hoje, dificilmente uma instituição educativa vai conseguir legitimidade num processo como esse. Porque se hoje uma instituição quiser fazer um culto ecumênico como uma celebração de fim de ano ou de formatura, terá que dar representatividade às religiões de matriz africana, terá que dar representatividade às religiões orientais, ao protestante, ao espírita, ao evangélico, ao católico, e aí nós vamos nos perguntar, a escola tem como função essa multiplicidade ou a escola tem como função somente dar cabo da minha necessidade? Papai e mamãe, vamos pensar nisso? Então, nesse exemplo que eu estou trazendo, seria, sou de uma família evangélica e aí no final do ano, na formatura do meu filho, eu quero que a celebração seja evangélica. E os outros 99 alunos da turma de 100 não concordam com isso. Então, aí é a minha tentativa de levar o meu espaço doméstico para um espaço familiar. Mas se eu disser, a minha religião é uma das 100 religiões que tem lá, e se todos somos iguais perante a Constituição, então eu terei que assistir às comemorações e celebrações das religiões de matriz africana, o catolicismo, a outra. E aí eu aceito ou não aceito? Eu compreendo ou não compreendo? Eu convivo ou não convivo? É o meu lugar doméstico que eu quero que se transforme em familiar? Ou familiar eu respeito todos e o meu doméstico é do meu domínio e da minha escolha? O multiculturalismo, ele está para que possamos pensar sobre essas e tantas outras questões que passa pela nossa incapacidade de tomar partido de um ou de outro, porque não conseguimos enxergar adiante. Essa questão multicultural, ela também está ligada a um outro princípio, que são as nossas origens. A escola de hoje, sobretudo a escola básica, ela quase sempre está organizada, estruturada como uma escola urbana. Ou seja, quando nós chegamos numa escola, esteja ela na zona rural, na zona urbana, na periferia, no centro de uma cidade, parece que todas as escolas são cidades, vieram das cidades e representam as cidades. Mas boa parte das crianças brasileiras vem de contextos rurais, de contextos campesinos, de contextos de não zona rural. Mas a educação brasileira, ela representa, né, os povos indígenas, os originários, representam o homem do campo, da lavoura. Quais contextos eu e vocês nos deparamos nas escolas que dão conta da criança do campo se ver representada ali, da indígena, da criança que não vem das cidades? Então, parece que as histórias
os livros, os conteúdos, eles estão todos baseados naquilo que as polis, né, que as cidades têm como demanda. Mas e aquilo que tem no campo, né? E a mata, e os rios, e a floresta, e a terra, e as plantações, e o ciclo dos animais? Parece que esses conteúdos não são prioritários nas escolas. Mas, no caso do Brasil, quase metade das crianças que frequentam a educação básica tem origem familiar ou a ancestralidade que tem origem no campo. Então, até aí, nós observamos que a escola pode não representar a realidade de todos aqueles que estão ali. E isso é uma dívida da escola. Então, essa nossa conversa é para que possamos entender. Há sim uma função social na educação, mas a função social da educação é uma função múltipla para representar a multiplicidade que nós somos, a multiplicidade de saberes, de cheiros, de cores, de sons, de culturas, de religiosidade, de tipos, de tudo que é possível para nos compor nessas diferenças. No entanto, para a escola ter essa representatividade do coletivo, ela precisa se atualizar. Ela precisa ser compreendida como uma instituição que traz sim o passado e faz esse passado ser conhecido e reconhecido como ancestralidade e como base para a nossa existência. Mas a escola também é, e sobretudo é, uma instituição que olha e vê o futuro. E é esse olhar e ver o futuro que tantas vezes incomoda a sociedade, a família A, B ou a C. Mas se a escola perder esse papel de olhar para o futuro, nós é que estamos perdendo. Nós do presente é que vamos viver sem evoluir, viver sem descobrir, viver sem pesquisar. Possamos todos nós nos abrirmos a essa constituição que é a escola. Essa instituição chamada escola tem como prioridade hoje no mundo pensar na paz, na pacificação e elaborar saídas para a paz e para a pacificação. A instituição escola hoje tem prioridades como combate à violência, tem como prioridade a educação de jovens e crianças para um mundo pacífico, de respeito ao meio ambiente. A escola de hoje tem um papel importantíssimo no combate a doenças que vão surgir ou que surgiram, mas que nós não temos ainda respostas e soluções. Isso tudo representa o futuro. Mas a escola de hoje tem um desafio que talvez seja o maior de todos, que é a inclusão. Inclusão de todas as diferenças, inclusão que inclusive está garantido na Constituição brasileira. E é essa inclusão do A, do B, do C, do D, do E e de todos os outros que nós tanto temos como desafios, porque eles não são do presente e nem são do passado. A escola do passado não tinha a criança autista, não tinha a criança com neurodesenvolvimento, síndrome de Down, não tinha essas crianças. A do presente tem estas, e a do futuro terão muitas outras crianças que ainda nem chegaram lá dentro dessa instituição chamada escola. E todos nós teremos que nos abrir à experiência de futuro que a escola tem. É importante pensar que educar é um ato de persistir, mas com delicadeza.